Olá pessoal, aqui é o professor Vinícius, dando continuidade às nossas videoaulas de gerenciamento de dados para a web. E hoje nós vamos estar falando sobre Ajax. Então o que vem a ser Ajax e como que a gente pode utilizar esse Ajax. O Ajax, pessoal, ele vai significar assíncrono JavaScript em XML. Uma forma de, utilizando o JavaScript, eu realizar requisições assíncronas para um servidor web. Inicialmente o Ajax era para trafegar XML, mas hoje a gente trafega qualquer coisa com XML. Geralmente, assim, principalmente, né, hoje em dia, trafega-se JSON ou mesmo texto, imagem, dá para trafegar qualquer coisa, tá? Mas como dados, principalmente hoje em dia JSON e o início foi com XML. O Ajax ele não é uma linguagem de programação, tá? O que ele vai ser? É uma técnica para acessar o servidor web através de uma página web. Então nós vamos ter um objeto que é o XML HTTP Request para poder fazer a solicitação de dados do servidor e com JavaScript do HTML para poder exibir e tratar esses dados. Normalmente, pessoal, quando eu faço uma requisição web, o que acontece? Por exemplo, se eu tenho um link na minha página, um link no meu site, quando eu clico nesse link, é feita uma requisição para o servidor. Quando a resposta chega, toda a minha página é recarregada. Então, todo novo dado que chegou vai recarregar a página e esses dados vão ser exibidos lá nessa página. Com o Ajax, eu consigo fazer uma requisição para o servidor e não recarregar a página. Essa é a ideia do Ajax, fazer uma requisição assíncrona. O usuário, dependendo de como for, o usuário nem precisa, assim, olhando no navegador, lógico que se ele olhar as ferramentas de desenvolvimento ele vai ver, mas se ele está olhando só o navegador, ele nem fica sabendo que uma requisição foi feita. Então, para o usuário isso fica transparente. Aí, por exemplo, o usuário pode clicar num link, aí utilizando a Ajax, você vai no servidor, busca alguma coisa, traz de volta para o usuário, para o navegador, e a página não é recarregada. Aí usando o DOM, você vai num determinado pedaço da página e modifica. Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui usando o e-mail o que vai acontecer. Então deixa eu carregar aqui o Gmail. Tradicionalmente, o que a gente tinha aí mais ou menos 10, 15 anos atrás, era isso aqui. Então observe que eu vou ter, por exemplo, aqui essa barra de pesquisa, aqui uma barrinha de menu, um menu lateral, e essas coisas são fixas. Independente de qual e-mail eu esteja olhando aqui, eu sempre vou ter essa informação aqui em cima, sempre vou ter essa informação aqui na lateral. Porém, quando eu clico em um e-mail, por exemplo, se eu clicar nesse e-mail aqui, observe que toda a página foi recarregada, né? Então, fez uma requisição para o servidor, a resposta chegou para mim, e no momento que a resposta chega, toda a página é recarregada. Se eu clicar novamente aqui na caixa de entrada, observa, toda a página foi recarregada. E aí, hoje em dia, nós temos o Ajax, quer dizer, hoje em dia não, que já tem vários anos, né? Deve ter aí mais ou menos 15 anos. 15 anos, acho que até mais. Nós temos o Ajax, e o que o Ajax nos permite? Permite que quando eu clique em um link, eu faço uma requisição, quando o resultado chegar, aí usando aquilo que a gente já estudou de DOM, eu recarrego só um trecho da minha página, sem precisar recarregar toda a página. Então, se eu voltar aqui para a minha visualização padrão, por exemplo, se eu clicar aqui neste link, eu observo que essa parte aqui de cima, nem essa parte aqui da lateral, isso não vai mudar, isso não vai ser recarregado. Então, quando eu clico aqui, eu faço uma requisição, com DOM, somente, aí fez a requisição, os dados chegaram no cliente. Somente esse pedaço da página aqui que foi modificado, né? Não precisei recarregar toda a página. Então, é isso que o Ajax vai nos permitir fazer. Requisições assíncronas. Ó, se eu pressionar aqui, vier aqui em rede, deixa eu recarregar aqui, pressionar F5. Então, eu vou clicar aqui na caixa de entrada, está aqui a caixa de entrada. Observe que ele faz várias requisições, não é só uma, né? Tem um punhado de coisa aqui. Inclusive, continua fazendo requisições. Acho que eu não vou conseguir mostrar aqui. Ah, parou.
Não vou conseguir mostrar aqui, ele não para de recarregar, pessoal. Sempre está recarregando alguma coisa aqui, provavelmente para verificar se tem novas mensagens chegando, então deixa. Depois eu vou fazer o exemplo e eu mostro para vocês. Uma outra coisa também, pessoal, eu vou falar para vocês... cliquei e bagunçou tudo aqui. O que a gente vai estudar aqui hoje é sobre o Ajax. Mas existe uma outra tecnologia, que essa é mais nova, essa deve ter aí, em fase experimental, deve ter mais ou menos uns 5 anos. Então, de maduro mesmo, deve ter talvez 1 ou 2, mas iniciou mais ou menos em 2015 em fase experimental, que é essa tecnologia que é FET. Faz requisições assíncronas também, assim como o Ajax. Esse aqui, XHR, é o XML HTTP Request, tá? E aí esse FET aqui também é uma API, faz requisições assíncronas. O FET, ele é mais simples da gente utilizar para fazer requisição assíncrona. Porém, para utilizar FET, a gente já tem que ter estudado a questão das promises, porque ele vai retornar uma promises. E a promise não faz parte do conteúdo aqui dessa aula, e é uma coisinha, pelo menos para a gente começar a entender promise, demora um pouquinho, então eu não vou entrar em FET. Mas você já fica sabendo que tem uma API chamada FET. O que eu vou falar de Ajax, de requisição assíncrona, é mais ou menos a mesma ideia do FET, faz requisição assíncrona também, a diferença é que lá é com promises. Então, depois, se vocês tiverem curiosidade, eu aconselho a dar uma olhadinha nessa API de FET, tá? Essa API de busca do JavaScript, que é uma API mais nova. Tá? Mas o nosso foco aqui, então, eu vou falar de Ajax, mesmo porque a gente trabalha só com funções de callback, e pelo menos para essa parte inicial, eu acho que vai ficar mais simples. Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Então, ele é uma técnica para acessar os servidores web através de páginas. Utiliza esse objeto aqui e depois com DOM eu recarrego redesenho, né, a parte da tela que eu preciso. Então, o que é possível a gente fazer com a Ajax? Atualizar uma página web sem recarregá-la. Então, eu posso clicar em um link, novos dados chegam para o cliente e a página não é inteiramente recarregada, somente um determinado conteúdo. Um determinado trecho, né, da página, um conteúdo de um determinado pedaço da página. Eu consigo requisitar dados do servidor mesmo depois que a página já tenha sido carregada. Foi o exemplo que nós fizemos lá mostramos no e-mail. Receber dados do servidor mesmo depois que a página já tenha sido carregada. Então, se você observar eu já fechei. Mas se você observar o Gmail, ele está lá aberto, né? A página já foi recarregada. Dado o momento que você recebe o e-mail, ele recarrega automático e já mostra para você que uma nova mensagem chegou, né? E enviar dados para o servidor em segundo plano. Então, você consegue estar enviando dados sem mesmo que o usuário veja nada na tela, tá? Então, em segundo plano, você consegue enviar dados para o servidor. Como é que vai funcionar esse Ajax? No navegador, acontece algum evento. Qualquer evento, por exemplo, o usuário clicou num botão. Aí quando ele clica nesse botão, a funçãozinha lá que vai tratar isso, vai criar um objeto do tipo XML HTTP Request. E depois vai chamar, aí abre esse objeto, daqui a pouco a gente vai ver, e chama o método send para enviar uma requisição para o servidor. Aí essa requisição chega no servidor, o servidor processa essa requisição HTTP, cria uma resposta para ela e envia os dados de volta, né, para o navegador, para o cliente. Então, quando os dados chegarem aqui, usando JavaScript, eu vou conseguir processar os dados que veio do servidor, né, os dados que foram retornados. E aí, utilizando o DOM, que a gente já estudou, eu vou atualizar a página e mostrar esse novo conteúdo. Então, o Ajax vai funcionar muito bem, vai trabalhar muito bem junto com o DOM. Então, como é que ele vai funcionar? Primeiro, o evento é disparado na página web, aí o objeto XML HTTP Request é criado pelo JavaScript, envia uma requisição para o servidor processa a requisição, o servidor envia a resposta de volta, a resposta é lida pelo JavaScript, e o JavaScript realiza a ação adequada com essa resposta. Por exemplo, mostrar os dados ou fazer qualquer tipo de coisa. Então, isso aqui é o que essa imagem está mostrando aqui. O objeto XML HTTP Request ele pode ser utilizado para troca de dados com o servidor em segundo plano, a gente já falou sobre isso. Então é possível atualizar parte de uma página web sem recarregar toda ela.
E aí todos os navegadores modernos, mesmo o navegador mais antigo, tudo já funciona com isso aí. Você já tem mais ou menos, eu não tenho certeza, pessoal, mas eu acho que em torno de uns 15 anos, mais ou menos por aí, essa tecnologia funciona. Para criar um objeto do tipo XML HTTP Request, como é que nós vamos fazer? Simplesmente isso, dá um new XML HTTP Request, abre, fecha parênteses, já retorna aqui um objeto do tipo XML HTTP Request, que é o que consegue fazer essa requisição assíncrona. Aí, isso aqui é mais a título de curiosidade, pessoal, para a gente ficar informado, de repente você pegar um código mais antigo, pode encontrar isso, né? Nos Internet Explorer 6 e anteriores, que são bem antigos, eles não utilizam o XML HTTP Request. O que ele vai utilizar? Vai ser esse ActiveX Object. Então, para criar para trabalhar com Ajax nesses Internet Explorer bem mais antigos, utilizava-se dessa forma, New ActiveX Object, aí passava como parâmetro essa string, Microsoft XML HTTP. Né? E daí em diante, vai ter essa variável, daí em diante é a mesma coisa. Para fazer uma aplicação cross-browser, que funcionaria mesmo nos Internet Explorers antigos e nos novos, basta fazer um if. Então, se existe esse XML HTTP Request, beleza, você usa ele. Se não existe, aí você usa o ActiveX Object. Tá? Mas isso é só a título de curiosidade. Hoje em dia nem precisa mais desse tipo de coisa, mesmo porque quase ninguém utiliza o Internet Explorer 6 ou anteriores. Aí o retorno que esse cara me traz, o XML HTTP Request, que aqui está chamando de XML HTTP, esse cara aqui vai ser um objeto. Esse objeto tem várias propriedades e vários métodos. Então vamos ver algum dos métodos que ele vai ter. O método construtor, né, nós já vimos. Abort, para cancelar a requisição. GetAllResponseReaders e GetResponseReaders, para pegar os cabeçalhos de resposta lá do protocolo HTTP. Então o servidor envia uma resposta utilizando o protocolo HTTP. Eu consigo pegar o cabeçalho dessa resposta. GetAll vai pegar todos os cabeçalhos. GetResponseReader, eu especifico um cabeçalho e ele me mostra o que tem nesse cabeçalho. O Open, que é para eu poder abrir a minha conexão. O que eu vou precisar especificar como parâmetro para ele? O método, se é get, se é post, ou qualquer outro método HTTP, put, delete, etc. A URL, qual que é o recurso que eu estou solicitando. Se é assíncrono ou não. Só que, como nós vamos trabalhar com requisições assíncronas, nós sempre vamos utilizar aqui true. Né? O true é assíncrono. Se eu colocar false, ele é síncrono. E aí, se ficar falso, no momento que eu enviar a solicitação, ele trava o meu navegador. Enquanto a resposta não chegar, o meu JavaScript não vai continuar a trabalhar. Então, não é bom de jeito nenhum usar isso. É uma péssima ideia usar isso aqui de forma síncrona. Tá? Então, nós sempre vamos utilizar isso aqui de forma assíncrona, passando aqui como parâmetro true, para que eu não trave o meu navegador. É semelhante quando eu vou, por exemplo, um alert. Um alert, na hora que você coloca o alert, ele para, o seu JavaScript fica parado ali. Quando você não clica no botãozinho do OK, o JavaScript não continua a trabalhar. Seria mais ou menos a mesma coisa de fazer isso aqui, passando aqui no parâmetro assíncrono, passando falso. Aí ele vai parar enquanto a resposta não chegar e não continua, tá? Não, na verdade, não aqui, no método send, tá? Mas é aqui que eu indico. E depois o user e o password, que são opcionais. Aí depende se o servidor vai precisar de senha ou não. O send é onde eu realmente vou enviar a requisição. Então aqui eu informo qual que é o URL. Só que a requisição eu só vou enviar aqui no método send. É aqui que vai ser bloqueado se você colocar aqui como falso, tá? Então no método send, que é onde eu envio a requisição. Eu posso usar o send assim, sem nenhum parâmetro. Geralmente quando eu vou trabalhar com get. E se eu for trabalhar com post ou com put, por exemplo, aí eu posso usar dessa forma aqui. E setRequestReader para especificar um cabeçalho para o protocolo HTTP da requisição. Né? Aqui eu pego os cabeçalhos da resposta, aqui eu defino um cabeçalho para requisição. Que tipo de cabeçalho é esse? Eu posso enviar, por exemplo, usando o método post, eu posso enviar dados para o servidor. E eu posso, no cabeçalho, informar qual que é o formato desses dados. Eu estou enviando XML, estou enviando texto puro, eu estou enviando, sei lá,
uma imagem, o que eu estou enviando para o servidor. Aí eu consigo informar aqui. E outros, né, outros cabeçalhos também que eu posso passar no protocolo HTTP. Né? Então, qualquer cabeçalho eu consigo especificar aqui. Propriedades do objeto do tipo XML HTTP Request. Quais são as propriedades que eles vão ter? Tem outras, tá, pessoal? Que eu estou colocando os principais, tá? Então, eu tenho onReadStateChange. Mesmo os métodos, tá, pessoal? Eu tenho outros métodos para trabalhar com XML HTTP Request. Mas vamos voltar aqui. Então, eu tenho onReadStateChange, que vai definir uma função que será chamada quanto à propriedade readState mudar. Então, quando esta propriedade mudar, este cara aqui, que é um evento, observe que tem um on aqui na frente, esse cara aqui vai executar o método, a função que está atribuída a ele. Então, por exemplo, é como se fosse um onClick. Quando é que a função que eu atribuo no onClick é executada? Quando o usuário clica no botão. E quando é que a função que está atribuída aqui no onReadStateChange vai acontecer, vai ser executada? Quando mudar este cara aqui, quando o readState mudar. E como é que vai ser o readState? Inicialmente, ele é 0, né, quando eu não tenho nenhuma requisição. Aí quando a conexão com o servidor é estabelecida, esse cara muda para 1. Ou seja, se ele mudou, a função que está atribuída aqui vai ser executada. Depois, quando a requisição é recebida, aí ele passa a ser 2. Quando está processando a requisição, ele é 3. Quando a requisição for finalizada e a resposta está pronta, ele é 4. E o que vai interessar para a gente, eu fiz uma requisição para o servidor. O que me interessa? Me interessa saber quando essa requisição retornou, quando terminou todo o processo. Então, solicitei alguma coisa para o servidor processou, me enviou a resposta chegou para mim, está toda pronta, o readState é 4. E é o que vai me interessar. E eu vou começar a trabalhar quando o readState for 4. Eu tenho o response text e o response XML, que são os dados que o servidor me envia para a gente. Né? Então, o servidor pegou, eu fiz uma requisição, o servidor enviou uma resposta. Essa resposta eu consigo pegar ela com o response text. Se for a resposta for dados no formato XML, eu já posso usar o response XML. Qual que é a diferença dos dois? O response XML é como se eu tivesse pego o response text e já feito parse nele, igual o parse que a gente fazia nas aulas para trás, é como se aqui já tivesse feito tudo automático. Então a resposta desse cara aqui já é um documento XML. Né? A resposta do response text é string e a resposta desse cara é um documento XML, tá? Do response XML, resposta do documento XML. Aí eu tenho também status e status text. O status especifica o status da resposta que o servidor deu. Então, o servidor responde utilizando o protocolo HTTP, esse protocolo tem status, e aí eu consigo observar qual que é essa resposta. Então, por exemplo, se ele respondeu com status 200, quer dizer, tudo funcionou, deu tudo certo. Se ele responder, por exemplo, com 404, quer dizer que a URL que eu especifiquei aqui não existe, então o recurso não existe. Então tem vários valores de status, tá? Status de resposta, e aqui nesse link você consegue ver alguns deles, tá? Alguns, essa também não é uma lista completa. Então, por exemplo, 200 significa, ok, tudo deu certo. Se for alguma coisa na casa do 300, quer dizer, fiz um redirecionamento. Se for um 400, algum erro na hora de fazer a requisição. E se for na casa do 500, é algum erro do lado do servidor. E o status text é uma string que representa o status. Por exemplo, se o status for 200, o status text é ok. Se o status for, por exemplo, 404, o status text vai ser not found e assim por diante. Tá? Depois dá uma olhadinha nessa lista aqui, tem lá essas informações. Tá? Pelo menos dos principais. Continuando. Daqui a pouco a gente vai fazer código, pessoal. Fica mais fácil de vocês compreenderem isso aqui. Talvez seja até preciso vocês assistirem esse vídeo, ver o exemplo e depois voltar aqui para revisar. Né? Acho que fica até mais fácil para vocês compreenderem. Tá. Como que eu posso fazer para enviar uma requisição para o servidor? Então, para enviar uma requisição para o servidor, eu vou usar os métodos open para abrir a conexão e send para realmente enviar a requisição. Então, depois que eu já criei um objeto
depois que eu crio um objeto, esse objeto aqui, um XML, um objeto do tipo XML HTTP Request, que aqui a gente está chamando de XML HTTP, então depois que esse objeto está pronto, eu posso falar open, especificar o método, por exemplo, get, especificar o recurso que eu vou buscar, por exemplo, um arquivo, e se você já assistiu às aulas de programação para Web 1, por exemplo, e já estudou servlet, esse arquivo aqui pode ser um servlet, tá? E aí true, sempre vou usar true, porque sempre vai ser assíncrono. E aí, beleza, abri aqui, e aí na hora que eu digo send, aí sim eu enviei a requisição para o servidor. Isso, né? Continuando. Ó, os métodos, pelo menos os métodos que nós vamos usar aqui nessa disciplina, vão ser os métodos get e método post. No próximo semestre, aí, que vocês vão estudar sistemas distribuídos, aí vocês vão ver que tem outros métodos. Método delete, método para pegar só o cabeçalho, opções. Então tem alguns outros métodos no protocolo HTTP. O que eu vou comentar é só get post, mas depois, quando vocês forem estudar mais para frente, vocês vão ver que dá para aplicar tudo aqui também. Então, o get é o mais simples e mais rápido que o post. Por quê? Porque os dados vão tudo na URL. Tá? E o post vai ser um método um pouco mais complexo e eu posso passar mais dados também. Eu posso conseguir enviar mais dados usando o post. O método get, pessoal, os dados que eu envio estão todos na URL e isso tem um limite. Eu não lembro agora qual é o limite, mas tem um limite menor. Já com post eu consigo enviar muito mais dados. Por quê? Porque vai tudo no corpo do protocolo HTTP. E aí eu vou usar post nos seguintes casos. Quando for enviar uma grande quantidade de dados para o servidor, quando for enviar entradas do usuário e entradas... Na verdade é porque quando eu uso o método get e post sem Ajax, por exemplo, num formulário web, se eu tenho, por exemplo, login e senha do usuário, eu não uso get. Por quê? Porque eu não quero mostrar isso na URL. Não quero mostrar a senha do usuário na URL. Aí eu uso o método post. Se eu estou usando Ajax, não vai aparecer isso na URL de jeito nenhum. Tanto usando get quanto usando post. Tá? Aí, quando for usar as entradas do usuário, preferência usar post. E quando for atualizar um arquivo ou banco de dados do servidor, usar post. Tem uma outra regrinha que eu acho interessante, assim, no geral, que é assim. Se eu vou modificar alguma coisa no lado do servidor, eu vou usar post. Então, se eu vou inserir algum dado no banco de dados, se eu vou atualizar algum dado no banco de dados, editar esse dado ou deletar, ou seja, eu estou modificando alguma coisa do lado do servidor, eu uso post. Agora, quando eu só estou fazendo pesquisas, né, buscando informação, então eu quero saber quem são os clientes, quero saber quais são os produtos. Então, se eu só estou buscando informação, eu uso get. Eu acho que essa é uma regra assim, geral, né, bem genérica, e cada caso é um caso, então tem que ser analisado. Tá? Aqui, a forma de fazer uma requisição utilizando o método get. Então, vai abrir a conexão, vai especificar qual que é o recurso. Então, eu vou colocar o recurso, por exemplo, o arquivo, ponto de interrogação, e aí os parâmetros que eu vou enviar. Aí vai ser o parâmetro igual o valor. Aí e comercial para separar, parâmetro igual e o valor. E true, porque sempre vai ser true, porque vai ser assíncrono. Usando o método post, né? Então eu vou especificar que o método é post, especifico qual é o recurso, observe que aqui não tem ponto de interrogação nada, e falo que é true, porque é assíncrono. Aí, vou pular essa linha aqui, já vou vir aqui para a linha de baixo, depois eu volto aqui. O send é chave igual valor, né? O parâmetro igual valor, e comercial para separar, parâmetro igual valor. Né? Quem assistiu já as videoaulas de programação para Web 1 já viu isso. Eu vou até fazer o seguinte, pessoal. Eu vou pegar... tem uma videoaula de programação para Web 1. Quem não é aluno de programação para Web 1, eu vou colocar essa videoaula de programação para Web 1, porque já vai facilitar o entendimento sobre servlets e a programação do lado do servidor. Então é bom que a gente já conheça isso para conseguir acompanhar bem essa parte aqui do Ajax. Então já vou deixar essa videoaula também lá no Moodle, tá? Quem é aluno de programação para Web 1 já viu isso, quem já fez programação para Web 1 também já sabe disso, porque são ambas disciplinas do terceiro período. Né? Então, se você está no terceiro período certinho, beleza, não vai, né? Já viu os pré-requisitos aqui. Agora, quem não está fazendo a disciplina de programação para Web 1,
Aí vai ter dificuldades aqui, por isso eu já vou deixar essa aula lá para vocês poderem assistir, tá? E aí, eu tenho esse cara aqui, ó, set request read, ou seja, eu vou definir o cabeçalho da requisição. O que eu estou falando aqui? Que o tipo de conteúdo é esse application x www form urlan coded. É como se eu estivesse simulando que esses dados que eu estou enviando são dados de um formulário HTML. Né? Se eu observar um formulário HTML, quando eu clico no botão de submissão, ele cria esse cabeçalho. E aí é isso que eu estou fazendo. Né? Como se eu estivesse enviando isso aqui através de um formulário web. Tá? Aí esse método setRequestReader, você passa o cabeçalho da requisição, é chave-valor, tá? Então o cabeçalho e o valor. E aí vai adicionar esse cabeçalho ao protocolo HTTP, o cabeçalho da requisição, e aí passa o cabeçalho e o valor. A URL ela vai especificar o recurso. Qual é o recurso que você está solicitando? E aí esse recurso pode ser um punhado de coisa, tá, pessoal? Pode ser texto, pode ser XML, pode ser JSON, pode ser algum script PHP, pode ser um servlet Java ou mesmo JSP. Então pode ser uma infinidade de recursos que pode ser atendido. Uma imagem, tá? Então pode ser várias coisas. Então o parâmetro URL pode ser o endereço de um arquivo ou de um arquivo lá dentro do servidor, tá? Pode ser de qualquer tipo, e por questão de segurança, não é possível acessar o URL de outro domínio, por padrão, tá? Por padrão, por motivo de segurança, eu não consigo acessar o URL de outro domínio. Então, por exemplo, se eu estou no domínio iftl.edu.br, eu não consigo acessar um recurso, por exemplo, do google.com.br, né? Então, eu só consigo acessar recursos de um determinado domínio, que é o domínio onde meu código está. Só que isso é possível ser mudado, tá? Então, lá no servidor, eu consigo especificar um cabeçalho na resposta e aí dá para modificar isso, que é fazer as requisições cross-destino. Agora eu não lembro ao certo termo, cross-destino, fazer o cross-domínio. Então, de um domínio eu fazer uma requisição para um recurso que está em outro domínio. É possível fazer isso, mas não por padrão, tá? O servidor web tem que permitir isso aí, porque senão o próprio navegador vai bloquear, tá? O navegador vai bloquear a requisição. Eu faço uma requisição para um outro domínio, aí esse outro domínio especifica, ó, eu não permito isso. Aí quando a resposta chega no navegador, o navegador recusa, né? Ele bloqueia. Então somente se o servidor permitir é que vai dar para fazer isso. Só que isso também não é o caso aqui não, tá, pessoal? Nós não vamos ver isso nessa disciplina não. Mas é uma coisa também muito simples, é só um cabeçalho de resposta lá do protocolo HTTP. Parâmetros assíncronos. Então, aqui, né, o último termo, que é aquilo que eu já até expliquei. Indica se a requisição será assíncrona ou síncrona. E nós vamos usar sempre true. Então, eu já coloquei aqui para usar sempre true. Requisições assíncronas fazem com que o JavaScript não precise esperar a resposta do servidor. Já requisições síncronas permite que o JavaScript realize... requisições assíncronas permite que o JavaScript realize outras operações enquanto espera a resposta do servidor. Então, se aqui é true, e supondo que eu requisitar um recurso muito grande, esse recurso vai demorar a chegar para mim. E enquanto isso, o JavaScript está fazendo outras tarefas. Agora, se eu coloco aqui como falso, aí pronto, o JavaScript para enquanto não chegar a resposta, ele não vai continuar a trabalhar. A propriedade onReadStateChange, ou seja, quando acontecer alguma mudança no readState. Então, quando uma requisição ela recebe a resposta do servidor, é possível executar uma função para tratar essa resposta. Na verdade, não é só quando ela recebe a resposta, tá, pessoal? É sempre que muda o readState, né, que é aquilo que a gente já viu anteriormente. Aí isso é conseguido atribuindo uma função à propriedade onReadStateChange do objeto XML HTTP request. Então, por exemplo, eu tenho aqui, criou um objeto do tipo XML HTTP request, que aqui está chamando de XHTTP. Aí a propriedade onReadStateChange vai ser atribuído para ela uma função. Aí toda vez que o readState mudar, essa função aqui vai ser executada. Tá? Daqui a pouquinho eu vou fazer o exemplo e a gente entende isso melhor.
Aí aqui abre a conexão, vai solicitar usando o método get o arquivo.txt de forma assíncrona e aqui envia a requisição. Daqui a pouco a gente faz o exemplo e entende isso aqui melhor, tá? Eu vou explicar isso direitinho de forma prática. A propriedade readState mantém o status do XML HTTP request. A propriedade onReadStateChange recebe uma função que será executada quando a propriedade readState mudar, né, que eu já até comentei. A propriedade status e statusText guarda o status da requisição feita pelo objeto XML HTTP request, que aqui vai ser aquele status 200, 404 e assim por diante. Response retorna a resposta do servidor como uma string, response XML retorna a resposta do servidor, mas já como um documento XML. Então aqui retorna texto, aqui retorna documento XML. GetAllResponseReader para pegar todos os cabeçalhos, então daqui a pouco eu mostro o exemplo para vocês, tá? de como é que isso aqui funciona. Apesar de que hoje eu não vou montar um servidor com linguagem rodando do lado do servidor. Não vou fazer isso hoje, não. Hoje nós vamos solicitar somente arquivos estáticos. Então, talvez a gente nem consiga ver... mas pelo menos algumas informações nós vamos conseguir ver sim, que são informações do próprio servidor web, mesmo para arquivos estáticos a gente vai ter resposta. Por exemplo, quando foi modificado o arquivo, a data do arquivo, qual que é o tipo de servidor, então a gente consegue ver isso. Então, eu faço uma requisição para o servidor me dá uma resposta. Essa resposta tem um cabeçalho e tem também um corpo. E aqui é o corpo, aqui a gente consegue pegar o cabeçalho, tá? Com o response text, response XML, a gente pega os dados do corpo da resposta. E com GetAllResponseReaders, nós conseguimos pegar os cabeçalhos. GetResponseReader é semelhante, esse aqui pega todos os cabeçalhos, né, um conjunto. E aqui pega um cabeçalho específico. Aqui, por exemplo, está falando para pegar quando foi a última modificação que o recurso teve, o recurso que está sendo solicitado. E aqui tem um exemplozinho, e aí a gente vai pôr a mão na prática agora, fazer esse exemplo e ver como é que essas coisas aqui vão funcionar. Para a gente fazer isso aqui funcionar, pessoal, para testar o Ajax, eu preciso ter um servidor. Qualquer tipo de servidor de página web, né? Pode ser o Apache, pode ser qualquer um. O que você já utiliza aí, pode utilizar. O que eu vou usar aqui hoje? Eu vou usar já o Glassfish, por quê? Porque é o Glassfish que nós vamos usar mais para frente, quando a gente for estar trabalhando com o XML no lado do servidor. Vou estar trabalhando com Java e aí vou estar utilizando o servidor de aplicação, né, Java Enterprise Edition. Então, eu vou usar aqui o Glassfish. Aí, se você já faz a disciplina de programação para Web 1, você já viu como é que faz isso. Se você não faz, eu vou mostrar aqui bem rapidinho, mas de toda forma já vai ter um outro vídeo aí que eu vou, né, o vídeo de programação Web 1 que eu já comentei, que eu vou colocar aí também. Aí vocês assistam que tem lá, pelo menos o comecinho tem explicando isso aqui. Então o que acontece? Eu vou precisar baixar o Glassfish. Para baixar o Glassfish, você pode procurar aí no Google Glassfish Eclipse. Antigamente, até pouco tempo atrás, uns poucos meses, 5 meses, 6 meses, o Glassfish era da Oracle, agora já é do Eclipse. E aqui embaixo, você vai encontrar aqui esse link aqui, projeto Eclipse.org. Né? Na hora que você clicar nele, aí ele abre essa páginazinha aqui, só ter isso mesmo. Aí aqui em download você tem as versões, versão 5.1 ou tem a versão 6. Né? Eu aconselho já baixar isso aqui para ter certeza que não vai ter erro, visto que essa aqui ainda está em desenvolvimento. Mas, como você está só fazendo um teste, né, estudando, pode baixar a versão 6 também. Não vai ter grandes problemas não. Tá? Agora em produção não, tá? Em produção não coloca isso aqui ainda não. Então beleza, você baixa aí. Eu não vou baixar porque eu já tenho aqui. Quando você baixar, você vai baixar um arquivo compactado. Tá? Aí você vai descompactar esse arquivo. Tá? E aí eu já... Deixa aqui. Você vai descompactar esse arquivo e aí tá aqui, por exemplo, Glassfish 5. Né? Uma pastinha. Aí você abre essa pastinha. Aí aqui dentro vai ter Glassfish. Aí depois você tem aqui Domains. Depois tem o Domain 1. E aqui você tem o Doc.root. Hoje é o que eu vou estar utilizando aqui. Então as minhas páginas, o que eu vou estar fazendo, eu vou colocar aqui dentro.
Mas não vai ser sempre assim, tá, pessoal? Depois a gente já vai partir para usar NetBeans e tal, então tem jeito mais fácil de fazer isso, mas hoje vai ser o suficiente. Se você já usa, por exemplo, o Apache, beleza, usa o Apache, coloca os recursos lá no Apache, vai funcionar do mesmo jeito, tá? Para mim subir o Glassfish, então estou aqui, ó, a pastinha do Glassfish 5, entro, aqui tem a pastinha Bean, e aí eu vou executar esse asa de min, tá? Então eu vou abrir aqui no terminal, então bem, nessa pasta, né? Então estou aqui dentro do Glassfish 5 Bean, aí eu tenho esse asa de min, e aí eu vou falar assim, start domain. E aí ele vai subir o servidor Glassfish para mim. Por padrão, o Glassfish funciona na porta 8080. Então observe, né, não está executando. Vou dar o Enter aqui, esperar ele subir o Glassfish. Pronto, subiu. Então posso vir aqui. E aí, já estou vendo aqui o que eu estou vendo aqui, pessoal, é esse. Deixa eu voltar aqui. Glassfish, domain 1. Doc-root, é isso aqui que eu estou vendo. Tanto é que se eu vier aqui dar um Ctrl+C, Ctrl+V, F2, mudar aqui para teste. Deixa eu editar esse código aqui. Apagar tudo isso aqui. Olha só, teste. Meu teste. Ctrl+S. Então se eu voltar aqui e acessar o teste, né, aquele teste.html, eu já tenho lá aquele meu teste, né? Então, por enquanto, somente pela aula de hoje, eu vou estar trabalhando dentro dessa pastinha aqui doc-root, tá? Aí nas próximas aulas aí a gente vai ver outras possibilidades, usar o NetBeans e tal. Então vamos ver vou criar um exemplo aqui, eu vou fazer... vou criar um exemplo aqui e a gente vai trabalhando. Ó, para subir o Glassfish, é esse aqui, Start Domain. Se eu quiser parar o Glassfish, Stop Domain. Aí você para ele deixa de ocupar a porta 8080, tá? Que não é o caso para agora. Então eu posso fechar isso aqui. Pessoal, eu havia pausado o vídeo aqui e eu já criei alguns arquivos, tá? Então eu tenho aqui o página HTML, um código JS, JavaScript, um arquivo XML e um arquivo TXT. O que eu vou ter neles? No página HTML, eu tenho aqui um input do tipo button. Ó, você pode usar o input do tipo submit também, mas tem que lembrar de cancelar o evento padrão, de usar lá o prevent default, porque senão ele recarrega a página, tá? Então, mas eu já coloquei aqui como button para não ter nem esse problema. E tem um artigo com ID aqui que eu chamei de res. Tá? Aqui eu vou dar um ID também, ID botão. Aí no código JavaScript, o que eu tenho? Eu tenho um Ctrl+C, Ctrl+V desse código aqui, né? Eu peguei o último slide que você tem aqui, lembrando que esse aqui é o arquivo 05, introdução ao XML. Aí o último aqui é esse códigozinho aí, XML, eu só copiei e colei aqui, tem até que fazer algumas modificações. O dados.txt tem só um texto, olá mundo de hoje. E o nota.xml é uma nota, uma tag nota, aí tem o D, o par, o cabeçalho e o corpo, tá? Então, por enquanto, só isso. Vamos trabalhar aqui vamos linkar logo o código JavaScript aqui. Script, src, código, .js. Aí aqui no código eu tenho que fazer algumas mudanças. Por exemplo, aqui está pegando o demo, só que aqui eu chamei de res. Então, vou colocar res aqui. Aqui está buscando ajax.inf.txt, só que eu chamei ali de dados.txt. E isso. E falta eu falar que quando eu clicar no botão, eu vou executar essa função. Então, vou colocar isso aqui embaixo. Então, vamos dizer aqui document.getElementById, botão. E quando no evento onClick, vai receber o load doc. Isso. Deixa eu testar aqui, depois eu explico direitinho. Aqui eu estou carregando aquele teste, não é teste, eu chamei lá de página.html. Pronto. Tem um botão buscar, vou pressionar F12 aqui no teclado. Aqui eu estou usando Firefox, mas se você está usando Chrome é semelhante, tá?
Basta pressionar F12 aí. Você vai ter uma ferramenta que tem o inspetor, o console e procura aí, você vai encontrar o rede também. Carreguei aqui, pessoal. Observe que ele traz a minha página HTML, traz o código JavaScript, procura um 5icon, mas eu não tenho, por isso ele retorna o erro aqui 404, falando que não encontrou. E quando eu clicar no botão, uma nova requisição vai ser feita, sem recarregar a página. Então eu clico no botão, eu faço uma nova requisição, observe que ele está usando o Ajax aqui, ó, XML HTTP request, então fez essa nova requisição, o resultado já está aqui, ó. Se eu clicar aqui nesse cara, vocês vão observar que eu tenho o cabeçalho da resposta, aqui eu tenho o cabeçalho da requisição. Então, quando eu cliquei no botão, esse cabeçalho foi montado, tá? Solicitando o recurso, tá lá em cima, solicitando aqui o recurso, ó, dados.xml. Né? Como resposta, eu tive que o tamanho é 18, é um texto puro, aí tem a data, tem o servidor, que é o Glassfish que eu estou usando, algumas informações. Quais são os dados que foram enviados? Está aqui na resposta. Ó, o que foi enviado para mim foi Olá Mundo de hoje. Eu enviei algum parâmetro para o servidor? Não. Se eu tivesse enviado, eu conseguiria ver aqui. Tá? Mas na aula de hoje, nós não vamos enviar nada para o servidor. Por que nós não vamos enviar? Porque eu não vou fazer código do lado do servidor. Né? Os dados que nós vamos ter vão ser todos dados estáticos. TXT e também XML e tudo estático. Aí depois, em outras aulas, a gente começa a trabalhar com servlet e aí a gente consegue enviar dados para o servidor, mesmo usando Ajax, tá? Então a resposta foi essa e é o que está sendo mostrado aqui. Então vamos entender agora direitinho o que acontece. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, vou mudar aqui, eu vou apagar esse código e nós vamos refazer ele aqui. Vou refazer esse código aqui. Então, primeiro, criou o objeto do tipo XML HTTP request. Depois que esse cara está pronto, você pode vir aqui e falar xhttp.open, vai abrir, eu vou usar o método get, né? Ou seja, eu vou fazer uma requisição usando o método get. Aí qual que é o URL? Eu quero buscar o dados.txt, então dados.txt. E aqui, eu falei para vocês, sempre vai ser true, porque é assíncrono. E aí depois eu digo xhttp.send, ou seja, faz a requisição. Né? Aqui eu abri a comunicação e aqui o send, aí sim ele faz a requisição. Se eu fizer só isso aqui, a requisição é feita, tá? Só que eu não trato nada da resposta, mas a requisição vai ser feita. Ó. Então se eu clicar aqui, busca dados, observa, a requisição foi feita. Essa requisição teve a requisição, teve a resposta, os dados chegaram aqui para mim, tudo foi feito. Só que, o que eu fiz com esses dados? Não fiz nada. Né? Então, agora eu vou fazer alguma coisa com esses dados. Aí, o que eu preciso fazer? Eu vou vir aqui e dizer xhttp.onReadStateChange. Quando acontecer alguma mudança no readState, faz alguma coisa. Faz o quê? Faz a função, por exemplo, a função executar. E eu vou colocar essa função executar aqui embaixo. Então vai fazer aqui a função executar. O que eu vou colocar aqui? Por enquanto eu vou colocar aqui só um console log. Console.log. E vou mostrar o this, que é este objeto, né? O executar, quem vai chamar ele, né? Ele vai estar aqui ligado no objeto xHTTP request. Então, this vai ser esse objeto, xHTTP. Tá? Então, this aqui, é o mesmo que eu fizesse assim, ó, talvez fique mais simples de você entender. Eu estou pegando essa função e executando, e quem vai executar, quem vai chamar essa função é o xHTTP. Então, como é o xHTTP que vai executar ela, o this aqui representa esse xHTTP, tá? Que é o objeto Ajax. Então, o this é esse cara. E eu posso falar this.readState. Tá? readState. Ó, readState, lembra lá que ele vai mudar, né?
O read state ele inicialmente é 0, aí depois ele vai ser 1, 2, 3, e quando terminar, quando a resposta chegar, estiver pronta, ele vai ser 4. Então, o que eu espero ver? Espero ver no console 1, 2, 3 e 4. Então, vou salvar isso aqui, voltar aqui no navegador, vou aqui no console, pressionar F5. Observa aqui que eu ainda não fiz, né? Eu tenho HTML, o JavaScript, FiveE que foi solicitado não teve, mas não tem a requisição Ajax ainda. Quando eu clicar aqui no botão, faz a requisição e me mostra, ó, read state foi 1, depois foi 2, depois foi 3, depois foi 4. Lógico que aqui eu estou usando localhost, é tudo muito rápido. E os dados também são muito poucos. Mas se fosse tipo muitos dados em um outro, né, em outro servidor, você vê que isso aqui ia demorar um pouquinho para acontecer. Né? E aqui né, foi solicitado esse arquivo usando lá o XML HTTP request. Né? Foi só em 3 milissegundos. Beleza, então a gente já sabe que isso aqui acontece. E aí, pessoal, fez a conexão é 1, requisição recebida é 2, processamento da requisição 3, terminou, eu tenho os dados aqui comigo lá no cliente, ele é 4. Então vai me interessar saber quando o read state for 4. Tá? Então é interessante para mim saber quando o read state for 4. Outra coisa que a gente pode ver aqui é o status. Vou colocar uma vírgula, espaço aqui, this.status. O status do protocolo HTTP. Então vou voltar aqui, pressionar F5, colocar aqui no console, cliquei no botão, ó. Inicialmente é 0, por quê? Porque ainda nem tem status, o servidor não respondeu nada. Aí depois, sim, é 200 dizendo, ó, funcionou, deu certo. Se a gente vier aqui e falar, ó, eu quero buscar, sei lá, o dados2.txt. Não existe dados2.txt, tá? Então, o que vai acontecer? Vai dar um erro. Né? Então, se eu clicar aqui, ó, ele me retorna 404 informando, ó, deu um erro. E se eu tivesse algum erro no lado do servidor, ele ia retornar alguma coisa, 500 e alguma coisa, assim por diante. Então, são os status do protocolo. Outra coisa que a gente pode ver é o this.response text. Qual que é o texto da resposta? Então, pressionar F5, mandar buscar. Ó, observe, aqui não tem resposta, não tem texto de resposta. A resposta ainda nem chegou. Aqui também ainda não tem. Quando ele é 3, ó, está processando a requisição. E quando é 4, finalizou. Quando o read state for 4 e o status for 200. Então, o que vai importar para mim, na grande maioria dos casos, pelo menos nos exemplos aqui dessa disciplina nossa, pessoal, vai ser quando o status for 4, ou o status for 200 e o read state for 4. Aí eu sei, ó, terminou tudo, os dados chegaram todos para mim, tá? Porque aqui pode acontecer de eu ainda não ter todos os dados processados, né? Ainda não chegar todos os dados, não está tudo certinho. E quando o read state for 4, aí eu sei, não, está tudo certinho, os dados estão aqui no navegador. Tá? Então, por isso a gente sempre vai usar isso aqui. E se eu quero ter a resposta, 200. Mas aí pode acontecer também de você ter outros ifs para verificar se deu algum tipo de erro ou não, e aí você mostrar mensagens adequadas para o usuário. Tá? Então, o status aqui você pode avaliar alguns outros. Deixa eu voltar aqui. Opa, aqui. Beleza, então o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nós vamos colocar um if, e aí eu falar, ó, this.read state igual a 4 e this.status igual a 200. Você pode colocar o idêntico também, mas tanto faz, né? Aqui para esse caso aqui, tanto faz. E aí, quando chegou toda a resposta, aí sim eu vou mostrar alguma coisa para o usuário. Então, eu vou pegar aqui o document.getElementById, document.getElementById, has, que é onde eu vou guardar a resposta, no campo innerHTML, e vai receber o quê? O this.responseText. Ctrl S, F5, quando eu clicar, eu mostro aqui dentro do article, mostra aqui a resposta.
né? Então, pessoal, o Ajax é basicamente isso. Eu faço uma requisição e obtenho uma resposta, né? E em aulas mais para frente a gente vai ver que dá para fazer uma requisição, passar parâmetros para poder obter uma resposta. O que eu quero fazer aqui é ainda deixar essa funçãozinha um pouco mais genérica, né? Então eu vou trocar esse nome aqui, vou chamar ela aqui de Ajax, a função Ajax. Esse aqui, o dado, a URL, eu vou receber isso como parâmetro. Então, vou falar, ó, aqui vai ser a URL, e essa URL, ou caminho, vou chamar de caminho, ou recurso, alguma coisa assim. Então, aqui vai ser o caminho. Eu vou receber isso como parâmetro. E essa funçãozinha aqui que eu vou executar, também vou receber como parâmetro. Então, funcão, e essa função vem como parâmetro. Por que eu vou fazer isso? Por que eu vou deixar essa função, Ajax, assim, recebendo esses parâmetros? Para que ela fique bem genérica e eu possa utilizar ela em vários outros exercícios. Então, sempre que eu precisar de fazer uma requisição usando Ajax, eu vou usar a funçãozinha Ajax. E ela já está basicamente pronta aqui para a gente. Tá? Ó, no lugar de onReadStateChange também, pessoal, vocês podem utilizar, se não me falha a memória, onLoad. Mas eu não tenho certeza se é onLoad. Mas fica aí para vocês pesquisarem, já é um exercício, vocês pesquisarem sobre essa função onLoad, que aí você não precisa fazer essa verificação aqui se o readState é igual a 4. Tá? Mas fica de exercício para vocês pesquisar isso aí. Então aqui é a função, e aí eu preciso modificar isso aqui. Então, quando eu clicar no botão, o que eu vou fazer? Eu vou executar uma função, e essa função vai chamar o Ajax. Então aqui, eu vou dizer assim, vou ter um function, aqui pode ser até uma arrow function, uma função de seta, que aí a gente escreve menos, chamando a função Ajax. E aí, como parâmetro para a função Ajax, o que nós vamos passar? O dados.txt e o executar. Pronto. Né? E se eu tivesse tem vários botões, cada botão chama um recurso. Eu sempre vou estar utilizando essa mesma função aqui. Né? Vamos testar? Salvar aqui, ver se está funcionando. F5, clica aqui, olá mundo, né? Não deu erro nenhum, beleza. Certinho. Vamos fazer o seguinte agora, vou colocar aqui um outro botão que vai buscar um XML. Então eu vou colocar um HR aqui, vou colocar um outro botão, input type button. Value busca XML, ID, botão XML. E aí eu vou colocar um article aqui, article, e ID igual res XML. A resposta XML vai ficar aqui. E aí agora, pessoal, como essa funçãozinha já está pronta, as coisas vão ficar bem mais simples para a gente. Então eu vou dar um Ctrl C aqui nesse cara, eu vou colocar aqui embaixo, tá? Eu vou chamar o botão XML, deixa eu só ter certeza se é isso mesmo que eu coloquei, isso, BT XML. Quando eu clicar nesse botão, eu vou executar o Ajax e aí vou buscar os dados XML, que é o nota.xml. E vou chamar a função que eu vou chamar de mostrar. Uma funçãozinha para mostrar os dados. Na função para mostrar, eu vou ter o seguinte, eu vou ter esse if aqui, para saber se o read state é 4, e também para saber se o status é 200. Aqui mais embaixo você poderia ter um outro if, por exemplo, verificando se o status é 404, se é 500 e alguma coisa, e assim por diante. Tá? E aí, se isso acontecer, eu vou fazer algo desse tipo. Só que aqui no REST.xml. E observe que, por enquanto, eu estou usando response text, tá, pessoal? Por enquanto, vou deixar assim. Então, vou pressionar aqui F5. Clica aqui no botão para buscar.
ele busca e está aqui. E se você observar aqui um inspecionar elementos, dentro desse artigo, tem aqui os dados XML, observe. Né? Nota, corpo, cabeçalho, tem as tags aqui. Só que como são tags que o HTML não compreende, então ele trata tudo como elemento inline, por isso que ficou tudo um aqui do lado do outro. Né? Ele não entende, trata como inline, mas dá para colocar estilo aqui também. Mas não é o que a gente quer fazer. Eu quero pegar e tratar isso aqui como XML. Então o que eu vou fazer? Ao invés de ser response text, vai ser response XML. Só que aí ele vai me retornar um documento XML. E não dá para visualizar o documento XML aqui, ó. Então ele me retornou um documento XML. Agora, o que eu vou fazer? Pegar as aulas de Doom e trabalhar normalmente da forma como a gente trabalhava anteriormente. Então não vou colocar aqui dentro do inner, né? Não vou fazer isso aqui agora. Vou até fazer isso, mas depois lá no final, deixa eu deixar assim. Então, eu vou dizer aqui que eu vou ter o meu doc, que vai ser um documento XML. Então esse doc é o meu documento XML. E aí eu posso fazer coisas do tipo assim, por exemplo, doc.documentElement, .node name. Então quem que é a raiz? DocumentElement é a raiz, né? Quem que é a raiz aqui? A raiz é a nota. E aí eu estou pegando o node name dela. Então vou salvar, Ctrl S, F5. Ó, tá aí, nota. E assim eu consigo então pegar todos os dados, fazer o que eu precisar fazer aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, ó. O que eu quero fazer? Eu vou mostrar de José para Maria, cabeçalho lembrete, corpo lembrar de comprar leite. Vou fazer dessa forma. Então posso fazer aqui, eu vou ter uma variável let texto, que vai começar vazia. Aí eu vou pegar todos os filhos da raiz, então eu vou dizer filhos, recebe doc, .documentElement, ou seja, a raiz, e aí eu falo to nodes, ou seja, pego todos os filhos da raiz. Aqui eu vou mostrar o texto. Então pego todos os filhos da raiz. Aqui eu faço um laço for, tá? Eu vou colocar aqui já uma variável do tamanho, let tam recebe filhos.length. Aí aqui eu falo i começa em 0, i menor do que é o tam, i mais. E aí eu digo texto recebe não, mais igual para concatenar, vai receber o quê? O filhos no índice i no campo node name. Só a primeira parte, tá, pessoal? E aí ele já me mostra aqui as tags. Opa! Ah, tá. Lembra lá, pessoal, que nós temos nó do tipo texto. Ó, o primeiro filho aqui é o nó do tipo texto. Aí depois o outro é a tag D. Aqui, ó, tá aqui o nó do tipo texto, depois a tag D. Depois, outro nó do tipo texto e depois a tag para. Tá aqui, ó, nó do tipo texto e depois a tag para. E assim por diante, né? Então, ficou faltando aqui que eu esqueci, fazer um if. Se o filhos no índice no campo node type for igual a 1, ou seja, for um elemento, aí sim eu faço isso aqui. Então, Ctrl S. Aqui eu já vou colocar isso também dentro de um parágrafo. Então, vou colocar assim. Eu poderia usar aqui, pessoal, create element para criar a tag p e assim por diante. Mas eu acho que vai dar mais trabalho, por isso eu já vou fazer tudo assim com string e aqui usando o inner HTML, tá? Para ficar mais simples. E aqui eu fecho a tag p. Então, quando eu clicar em buscar, já me mostra aqui. Já mostra aí cada um dos parágrafos. Aí eu vou colocar aqui mais
dois pontos, um espaço. Vou colocar esse parágrafo também dentro da tag B. Tag B. Aqui eu fecho a tag B. Ele fica em negrito. E aí depois eu vou colocar o... Aqui, por exemplo, José, Maria, lembrete, lembrar de comprar leite. Então vai ficar D, dois pontos José, para, dois pontos Maria, assim por diante. Lembrando que este aqui, ó, quando eu falo filhos no índice I, vamos supor que o I é 0. Então, filhos no índice 0, não, perdão, 1, né? Porque 0 é o nó texto que tem aqui. Então, filhos no índice 1 é o D. Aí eu pego o primeiro filho dele, que é o nó do tipo texto, e com o nó do tipo texto eu pego o node value, tá? Lembre lá disso. Então, eu vou adicionar isso aqui. Então, vai ficar o filhos no índice I, por exemplo, a tag D. Aí eu pego o primeiro filho, first child, e desse cara aqui eu pego o node value. Vou quebrar aqui em duas linhas para ficar mais fácil de ler. E aí, Ctrl S. Clico no botão e tem aqui a informação. Então aqui eu estou buscando o texto, aqui eu busco um XML, o XML chegou, eu trato esse XML e mostro ele da forma como eu achar mais interessante. Ok, pessoal? Vou deixar de exercício para vocês. A funçãozinha aqui, Ajax, eu posso usar uma única função para quantas requisições eu precisar fazer, desde que todas as requisições sejam get, né? Porque aqui está com get. Pode ser até um outro parâmetro que você passa aqui, né? O parâmetro que é um método. Pode ser uma outra opção. O que eu vou deixar de exercício para vocês? Vou deixar um exercício ainda sobre Doom. Aqui eu fiz usando o inner.html e colocando tudo como string. O que eu vou pedir para vocês fazerem? Não usar o inner.html, usar create element, create text node, append child, insert before, usar aquelas funções que a gente tem no Doom para ir refazer isso aqui, para mostrar semelhante a isso aqui, só que usando a API do Doom e não usando o inner.html e nem essa manipulação de string que eu estou fazendo aqui. Ok, pessoal? Então fique esse de exercício para vocês. Por enquanto é isso, um abraço e até a próxima.